Olá, amigos da Paranormal Ataque. Hoje é dia de falar sobre um tabu na vida das pessoas. Uma coisa inevitável na vida de todos nós, mas ainda assim muita gente tem medo até de tocar no assunto. É claro que eu estou falando da morte. Fiquem comigo nesse episódio e conheça alguns fatos sobre cemitérios e a morte que talvez você tenha curiosidade, mas não tinha para quem perguntar. Por que os falecidos são enterrados a exatos 7 palmos de terra? Antigamente, se enterrava quase a superfície da terra. Porém, no ano de 1665, tivemos um pequeno contratempo na Inglaterra chamado peste bubônica, que dizimou apenas 2/3 da Europa. Então, os médicos da corte convenceram o rei Carlos a baixar o decreto de que os mortos pela peste tinham que ser enterrados a 7 palmos de terra, para que assim os cães e outros animais não desenterrassem aqui os corpos e espalhassem mais doenças por tudo quanto era lugar. Então ele gentilmente deu esta ordem antes de fugir de Londres com a sua corte. Mas por que teve a peste bubônica? Simples. Primeiro, a higiene das pessoas era praticamente um banho ao nascer e um quando fosse se casar. E as casas, castelos, armazéns eram infestados de ratos. Mas os ratos eram controlados pelos seus inimigos naturais, os gatos. Porém, os gatos daquela época eram gatos raiz. Não são como os meus, que se muda a marca da areia, eles não usam a caixa. E os gatos estavam dando conta dos ratos, tudo numa boa. Mas a Igreja Católica, mais precisamente a Santa Inquisição, cismou que os gatos pretos eram mensageiros de Satã na Terra e que estavam a serviço das bruxas. Aí vocês podem imaginar o que aconteceu. Ninguém queria ser encontrado com um gato e ser acusado de bruxaria, porque seria torturado para que se descobrisse que você era uma bruxa ou não. Resultado, houve uma verdadeira caça aos gatos e a sua população quase foi extinta. E os ratos, sem seu inimigo natural, vivendo num ambiente imundo, começaram a distribuir doenças por todo lado. As pessoas sempre foram enterradas, em cemitério? Na verdade, não. Aquele lugar que você conhece, cheio de lápides, alguns muito bonitos, cheios de árvores, com muitos gramados, isso é coisa recente na nossa história. E eu vou te contar como algumas culturas cuidavam dos seus mortos. Na Mesopotâmia, já que no seu auge ocupava o espaço da Síria, Iraque e Turquia, tinha ali o costume, junto com o Egito, de enterrar os mortos com todos os seus objetos pessoais e, dependendo da importância do cidadão, pelo menos no caso do Egito, eram trancados vivos com o finado alguns serviçais, para servi-los na outra vida. Então esses povos construíam tumbas e sarcófagos e escolhiam locais secretos para evitar os ladrões de túmulos. Em Roma, as pessoas eram enterradas ao longo das estradas. Você está ali, passeando com a sua Biga 2.0 e vai passando ali por um monte de covas, enfeitando a estrada, por assim dizer. Já na Grécia, todos os que morriam eram enterrados fora da cidade em lugares que a família escolhia. Já na Idade Média, com o crescimento do cristianismo, virou moda ser enterrado ao redor das igrejas. Se você fosse rico, é claro, dentro da igreja, no piso da nave central. Se você fosse muito rico e ainda importante, porém, novamente, por causa das doenças espalhadas pelos cadáveres, as igrejas começaram a proibir os sepultamentos dentro delas. E aí surgiram o que nós conhecemos hoje como cemitérios. E uma curiosidade, Dom Pedro II mandou um higienista de sua confiança para a Europa, para saber como se lidavam com os mortos por lá, E aí ele foi para a Europa, porque se acreditava que tudo que era chique e importante acontecia primeiro por lá.
E esse higienista voltou ao Brasil e contou ao imperador que as pessoas não mais eram sepultadas nas igrejas por causa das doenças que os cadáveres passavam, né, para os fiéis, já que a maioria dos pisos era de tábuas de madeira, e assim as pessoas iam rezar o Pai Nosso e saíam com uma doença de penitência. Então eles começaram a ser enterrados em cemitérios afastados dos grandes bairros. O imperador, sabendo disso, mandou o higienista procurar o terreno perfeito, e não é que ele encontrou um morro num lugar chamado hoje de Consolação. Bom, esse terreno ele tinha sido dado por Dom Pedro II de presente aqui à sua amante, a Domitila. E como era na época uma porcaria de morro no meio do nada, ela fez a fina e doou a bomba que tinha ganhado de presente para o Império fazer um cemitério. Só que o povo do dinheiro se recusava a se deixar que um parente inaugurasse o cemitério, porque o auge da moda e demonstração de poder era ser enterrado dentro das igrejas, contaminando todo mundo, claro. Por isso o cemitério foi inaugurado por uma pessoa escravizada e um marinheiro. Depois as pessoas foram sendo sepultadas lá, a contragosto, é claro, e até a doadora do terreno, a Domitila Marquesa de Santos, está lá sepultada próxima à entrada do cemitério. E vocês já pararam para se perguntar por que ficamos velando os mortos e colocamos flores na sepultura? Primeiro, eu vou explicar aqui o porquê tinham velórios, que duravam até 3 dias. A resposta hoje é por causa de uma doença chamada catalepsia patológica. Um distúrbio raro que deixa a pessoa, quando em crise, totalmente paralisada, com rigidez muscular e seus batimentos cardíacos quase imperceptíveis. Então, como não existia tomografia e exames de imagem, ou aparelhos modernos para auscultar o coração com mais precisão, né? Essas pessoas que eram encontradas durante uma crise que poderia durar mais de um dia, onde ela está plenamente consciente de tudo à sua volta e não pode sequer abrir os olhos, eram dadas como mortas, né? E enterradas vivas. Mas como a família sabia que isso acontece, bom, né, quando era feita a exumação na abertura do caixão, o cadáver se encontrava revirado e se via arranhões na tampa do caixão. E o último caso que se tem notícias é do cantor Sérgio Cardoso, que faleceu em 1972. Mas você pode ficar tranquilo, porque com o avanço da ciência, a possibilidade disso acontecer é nula, pois é preciso um exame apontando morte encefálica para que alguém seja considerado morto para valer. E finalmente, por que colocamos flores na sepultura? Esse hábito vem do tempo que quem tinha dinheiro era enterrado no jardim da igreja, ou se fosse muito rico dentro dela, aí vai do seu estado social, né? Quem era pobre enterrava os seus parentes no quintal dos fundos da própria casa. Assim lá estava você estendendo a roupa do lado do túmulo da tia Clotilde. Aí você me pergunta, e as flores? Bom, as flores eram para disfarçar o cheiro de decomposição e assim evitar que animais selvagens e cachorros viessem desenterrar seus familiares, ou seja, desde os princípios dos tempos, pobre não tem um dia de paz. E para finalizar, por que os velórios eram feitos em casa? Olha, eu lembro que quando eu tinha ali uns 10 anos de idade, no começo da rua onde meus pais moram, tinha uma casa com uma quantidade grande de gente entrando e saindo. E como uma criança curiosa, eu fui me meter onde não era chamado. Quando eu entrei na casa, que era muito simples, eu vi na sala um velório. Foi a primeira vez na vida que eu vi uma pessoa morta de perto. E fiquei até hoje com aquilo na minha cabeça. Eu presenciei um hábito antigo, que o velório em casa. E nunca soube, né, o motivo de se fazer aquilo. Mas depois que eu fui para a faculdade de História, eu descobri o porquê. E eu vou contar para vocês.
Tudo começa por causa de uns utensílios domésticos da casa e os copos e pratos que eram comuns serem feitos de estanho. E os copos, quando em contato com bebidas alcoólicas, resultavam com o consumo diário em uma reação química que gerava na pessoa a narcolepsia. As pessoas afetadas por essa reação pareciam mortas, e para a família ter certeza que a pessoa morreu, colocavam o corpo em cima da mesa da cozinha e ficavam observando. Nisso, à noite, colocavam velas em volta, por isso a expressão velar o corpo. Se passado 1 ou 2 dias nada de a pessoa acordar e começasse a feder e ficar com manchas, tínhamos a certeza de que morreu e bora colocar o cidadão no fundo do quintal. Essa prática se manteve como um hábito por um bom tempo. Nas grandes cidades não se vê mais, mas nos cantos mais profundos do país ainda acontece. Se você ficou aqui até o final é porque eu acho que você gostou. Então deixa o seu like, se inscreve no canal. E aqui eu vou falar de muitas coisas como essa. Se você gostar, a gente continua com outras curiosidades sobre a vida e a morte. Muito obrigado e até a próxima.